بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Então, Bismillah, o nome desse curso aqui é Fundamentos do Islã. Qual é o objetivo desse curso? O Islã, como toda religião, como toda civilização, ele se baseia em certos pressupostos cognitivos e certas ideias, certas noções que não necessariamente estão claros e distintos ou claras e distintas na mente das pessoas. E especialmente para quem é convertido ou para quem é convertido há pouco tempo, ou mesmo aquele que não teve a oportunidade de conviver bastante com muçulmanos, esses pressupostos, essas ideias, essas noções podem passar batido, podem ser coisas que a pessoa não se dá conta. Na prática, hoje, todos nós, assim, nascidos e criados aqui no Brasil, a gente tem um monte de pressupostos, a gente tem uma cosmovisão na mente que é moldada em boa parte pela mentalidade ocidental, pela mentalidade cientificista, certo? Pela mentalidade individualista, por certas características da mentalidade ocidental que estão por trás de como a gente percebe e entende as coisas. E muitas dessas características, elas, na verdade, elas vão contra aquilo que o Islã traz, aquilo que o Islã é. De tal maneira que é muito bom para qualquer pessoa, qualquer muçulmano, na verdade, ele fazer uma depuração dessas ideias, ele tornar elas claras na mente dele ou dela, para que ele possa ter um acesso mais pleno à realidade da religião que ele professa, tá? Então, o objetivo desse curso Fundamentos do Islã vai ser falar sobre essas ideias que às vezes não estão explícitas, sobre outras ideias que estão de maneira geral explícitas na tradição islâmica, mas que não necessariamente são conhecidas, né, pelas pessoas, pelos muçulmanos, mesmo aqueles que são nascidos, tal, no Islã, filhos de pais muçulmanos e tal, não sei o quê. Enfim, a gente vai falar de algumas ideias gerais que eu espero contribuam para que vocês possam entender melhor onde vocês se meteram, tá? E, e compreender também melhor a beleza disso aqui, tá? Como é grande, como é bonita, como é adequada à cosmovisão islâmica, tá? Ah, Inclusive, uma boa parte, ou alguma parte do que eu vou falar, é de algumas coisas que eu chamo de excelências do Islã. Excelências do Islã são aquelas características do Islã que são maravilhosas, excelentes, adequadas, que são perfeitas para a nossa época, tá? Porque Deus manda a gente discutir com as pessoas billati hiya ahsan. Ele fala isso no Alcorão. O que quer dizer? O pessoal traduz, não, discutir da melhor maneira. Billati hiya ahsan significa, literalmente, discutir com aquilo que há de melhor. Então, a ideia de falar também das excelências do Islã, além de vocês conhecerem e tomarem consciência dessas excelências, é vocês poderem apresentar isso aqui de acordo com aquilo que ele tem de melhor. Não é necessário, né? Não necessariamente é preciso entrar em polêmica, não necessariamente é preciso haver um confronto de ideias para que o Islã seja apresentado. Ele pode ser simplesmente apresentado de acordo com aquilo que ele tem de melhor. Isso aqui é uma das partes, né? Um dos elementos também desse curso de Fundamentos do Islã. Então, essa é uma apresentação geral. Pretendo que isso aqui tenha umas 5 ou 6 aulas, tá? Inshallah. Vamos ver. Ah, Deu para entender?
Deu para entender a ideia, a proposta? Pessoal do online também deu para entender? Maravilha. Se não der para entender, vocês me interrompem. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: o Islã é uma religião. A din, em árabe, din. E só que para a pessoa brasileira, a pessoa que nasceu, foi nascida e criada aqui no Brasil, o termo religião não expressa aquilo que o Islã realmente é. Porque o termo religião é entendido aqui no Brasil de algumas maneiras que não fazem jus ao que o Islã é. Então, depois de pensar um pouco e de conversar com outras pessoas, eu concluí que religião aqui no Brasil é entendida basicamente de duas maneiras. A primeira é o seguinte: religião é um instrumento que você tem e que você guarda no bolso para ser usado quando você precisa de um auxílio sobrenatural para algum problema seu. Então, religião é aquilo que na hora do problema você recorre. E isso eu estou falando não só de católicos, evangélicos, mas também de religiões de matriz africana, até de espiritismo. Para muita gente, religião é isso. É uma coisa que ela usa de vez em quando e depois ela volta, ela guarda no armário. É tipo um martelo. Quando ela precisa pregar um prego, ela vai lá, pega aquilo lá e usa. Vocês concordam que esse é um dos sentidos da palavra religião aqui no Brasil? Uhum. Sim. Tem um outro sentido da palavra religião que é usado aqui, que é o seguinte: é uma crença interna. E esse é um sentido que você acha mais, vamos dizer, nos católicos. Religião é uma coisa em que você acredita. Ela molda teus pensamentos. É um credo, né? Então, muitos católicos, principalmente, têm isso. Não, você tem que acreditar em X, Y e Z. Se você não acredita nisso, você não faz parte daquela religião, você não está naquele grupo, você não está naquela igreja. E essa noção também existe. Concordam também que ela existe? Uhum. Às vezes essas duas estão juntas também, tá? Você acredita lá em certas coisas que de vez em quando você usa. Mas, para nós muçulmanos, religião não tem absolutamente nada a ver com isso, com nenhuma dessas duas coisas. Religião é o quê? Nada mais, nada menos do que um modo inteiro de viver que foi ensinado por Deus para o homem, para o ser humano, para o bem dele. Então, é um ensinamento completo que vai abarcar a tua crença, vai abarcar a tua ação, vai abarcar o teu caráter e vai abarcar também, vai ser usado também para resolver problemas na medida em que estes se apresentem. Mas, em regra, você não vai usar ele só para resolver problema. Você vai usar ele o tempo todo. É uma coisa na qual você entra. A tua vida inteira entra naquilo. Você passa a ter tua vida determinada por aquilo. E se vocês forem reparar, não é assim que as pessoas entendem. E ou que algumas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas aqui do Brasil entendem, não é assim. E esse é um dos maiores obstáculos para que eles entendam a gente, muçulmanos. Por quê? Porque nós, para eles, parecemos fanáticos. Por quê? Porque a gente molda nosso comportamento todinho pela religião. A gente não come carne de porco, a gente não bebe, a gente não mistura os sexos, não beija quando encontra, não necessariamente. E assim vai, quer dizer, começa aí pelo comportamento, né? Se a gente for mesmo como a gente deve ser, a gente vai acreditar na história de Adão e Eva, a gente acredita que Deus criou o mundo,
em 6 dias, tá? A gente acredita nos profetas, nos milagres dos profetas. E tudo isso aí, para a mentalidade comum, é o quê? Não, você é um fanático, você sofreu uma lavagem cerebral, tá? Mas a gente sabe que não é, né? Cada um de nós, o Islã, como vocês sabem, ele manda a gente usar o intelecto, a gente confrontar a, a revelação com a razão, a gente examinar ela à luz da razão, né? E, inclusive, se vocês forem reparar, aquela famosa oposição entre fé e razão, de que tanto se fala, né? Se você estudou, assim, sei lá, você estudou no ensino médio, talvez você já tenha aprendido numa aula de filosofia que existe uma oposição entre fé e razão, tá? Ou talvez você tenha lido isso no jornal, mas para nós muçulmanos isso absolutamente inexiste, porque a nossa fé, ela não é irracional, tá? A existência de Deus não é só um dado revelado, ela é um dado que pode ser acessado pela razão, por uma pessoa de intelecto são, tá? E o nosso Deus é uno, ele não é três. Então, para a gente não tem esse tipo de confusão, tá? Mas, para quem olha de fora, talvez o muçulmano pareça uma pessoa meio fanática, tá? E é bom a gente saber disso exatamente quando a gente está tratando com as pessoas. Não necessariamente aquilo que a gente falar vai ser compreendido por elas. E isso aí mostra que a gente deve dar um jeito de explicar, se for necessário, qual é o negócio para nós, o que é a religião para nós, tá? Então esse é um ponto. Quer dizer, não necessariamente as pessoas vão entender quando a gente fala de religião, tá? Segundo ponto, o Islã é uma religião revelada. O que significa isso? Revelação. Revelação é nada mais, nada menos do que uma comunicação de Deus para o homem. É uma comunicação pela qual o Criador, aquele que fez tudo, que colocou cada coisa no seu respectivo lugar, ele fala para o ser humano como ele deve tratar cada coisa, como ele deve entender cada coisa. Então, o Islã é uma religião revelada. Isso aqui também é um ponto muito importante que a gente tem que ter claro. Não é uma invenção humana, tá? Ele foi 100% comunicado por Deus para o homem, por meio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tá? E uma coisa que a gente tem que ter muito clara, que em princípio, nos dados originais da revelação, ou seja, quais são os dados originais da revelação, pessoal? O Alcorão e as palavras e atos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso aí é a nossa revelação, tá? Se disserem para vocês, a revelação islâmica é o Alcorão. Não. Revelação islâmica é, a gente pode dizer o Alcorão e a Sunna, tá? Mas o que é a Sunna? São as palavras e os atos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tá bom? Então, tudo o que o profeta falou e fez é revelação também. Isso é muito importante de você saber. Pessoas que não compreendem esse fato, elas podem acabar caindo em ideias bastante estúpidas, né? Que nem o dos curanistas, que dizem, não, é só o Alcorão, basta-nos o Alcorão. Quem é que comunicou o Alcorão, pessoal? O Alcorão apareceu assim do nada, alguém abriu, sei lá, caiu um raio, rachou uma árvore e estava lá o Alcorão? Não. O profeta Muhammad comunicou. Então, assim, no fundo, no fundo, no fundo, até o Alcorão é uma das palavras do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tá? Então, isso é muito importante a gente saber também.
religião revelada por meio de um homem, tá? Que foi escolhido e que era um homem perfeito. Só o profeta Mohammed foi perfeito nessa vida aqui, nesse mundo aqui, sallallahu alaihi wasallam? Não, tá? Nós, como muçulmanos, acreditamos que todos os profetas têm essa perfeição. Quando a gente está falando de perfeição, estamos falando assim, em primeiro lugar, eles não pecam, tá? Em segundo lugar, não se introduz na comunicação que eles nos trazem de Deus um elemento pessoal. Então é muito importante a gente saber disso, tá? Porque, entre outras coisas, no Islã a gente vai ver vários elementos que parecem ter muito a ver com aquela época e lugar em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu, porque na Arábia, lá do século 7 depois de Cristo, século 6 e 7. Mas a gente tem que saber que até mesmo esses elementos, eles estão lá por algum motivo. Não foi por acaso que Deus escolheu aquela pessoa e que aquela pessoa nasceu naquele lugar. O fato de o Islã ser árabe é uma das grandes, maiores excelências do Islã. E a gente pode até falar sobre isso um pouquinho, mas não agora, tá? Tem vários motivos, muitos motivos pelos quais isso é uma das grandes excelências. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo aqueles elementos da vida do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que parecem implicar uma localização, uma coisa própria daquela tribo, daquele povo, daquele local e daquela época, tem a sua razão de ser. Então, nós vamos pegar a religião como um todo, tá, pessoal? E a gente tem que saber, isso aqui é uma coisa que a gente já está entrando também um pouquinho em doutrina, mas é bom ser mencionado, que, como muçulmanos, nós acreditamos que desde o começo, desde que Deus criou o homem, ele se revelou para o homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá, pessoal? O ser humano. Então, desde que Deus criou o ser humano, ele se revelou para ele. E essa revelação depois foi se sucedendo na história por meio de diversos profetas, diversas dessas pessoas enviadas, pessoas escolhidas para comunicar a mensagem divina, até a última delas, que foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso aí, de tal maneira que cada uma dessas religiões, dessas revelações, quando veio, ela servia para que o homem, o ser humano, voltasse a ter acesso ou ter contato àquele estado original em que ele foi criado. A revelação para Adão, que a paz esteja com ele, foi muito simples. A revelação para Mohammed, que a paz esteja com ele, já foi bem complexa. E a gente pode até afirmar que as revelações foram se sucedendo numa ordem mais ou menos crescente de complexidade. Grosso modo, tá? A dos judeus é mais complexa. Embora eles tenham também complicado mais a coisa do que ela era originalmente. Mas, por quê? Porque a vida humana foi se tornando mais complexa no decorrer do tempo. Mas o objetivo da revelação é sempre o quê? Devolver o homem para aquele estado original em que ele foi criado. É o que isso que se chama fitra. Vocês já ouviram essa palavra, fitra? E vocês já ouviram, talvez, ou alguns de vocês já ouviram, que o Islã é a religião da fitra. O que significa isso? Que Adão foi criado, ele rezava 5 vezes por dia, não comia carne de porco, não bebia vinho, é, tinha aquelas normas de casamento. É isso que significa? Não é isso. Não é isso. Quando Adão foi criado, Deus revelou para ele outra coisa, muito mais simples do que essa aqui. Mas a gente hoje, se a gente seguir o que foi revelado para o profeta Muhammad, interiormente,
nós podemos voltar para aquela fita. Aquele estado semelhante ao de um bebê, de inocência e de pureza, e de predisposição a aprender o bem, se o bem for colocado na sua frente. Tá? Então, quando se fala, e muitas vezes se fala que o Islã é a religião da fitra, é isso que se quer dizer, tá? Não quer dizer que a fitra humana é necessariamente você rezar 5 vezes por dia naqueles horários, e cumprir todas as outras normas, dar o seu zaká. Não, não é isso. Você fazendo tudo isso, você retorna para a sua fitra. Isso hoje em dia é aquilo que é mais condizente com a fitra, mais condizente com a tua natureza primordial, tua natureza pura, na qual Deus te criou. Fitratallahi lati fatara nasa alayha. Aquela fitra na qual Deus criou os homens. Tá? Então, esse é um dado importante também. Então, o Islã é uma religião revelada e é uma religião transmitida. Transmitida de pessoas para pessoas. Então, quando a gente reza Al-Fatiha, como é que a gente reza? Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. O que que significa isso em tradução? Guia-nos no caminho reto, o caminho dos que agraciaste. Então, eu já traduzi um tafsir, um comentário da Al-Fatiha, que o autor fala o seguinte: olha, não está escrito ali o caminho do Alcorão e da Suna. É o caminho das pessoas que Deus agraciou. E tem um outro versículo do Alcorão, em que Deus vai dizer que as pessoas que ele agraciou foram quem? Os profetas, os verazes, os mártires e os justos. Então, tem um versículo do Alcorão que Deus fala, as pessoas que ele an'ama alayhim, quer dizer, aquelas que ela agraciou, que são os profetas, os verazes, os mártires e os justos. E na Al-Fatiha a gente pede para Deus, guia-nos pelo caminho reto, o caminho dessa gente. Então, quando a gente pega o caminho do Islã, não é uma coisa que nós pegamos de livros, é uma coisa que nós pegamos de pessoas. Porque mesmo o Alcorão e a Suna, pessoal, tá? E quando eu estou falando Suna aqui, estou falando dos Hadith, tá? Do Hadith. Mesmo o Alcorão e os Hadith, se eu for ler, eu tenho que interpretar necessariamente, porque são palavras, são textos. E das duas, uma, ou eu vou interpretar segundo a minha cabeça, ou eu vou interpretar segundo a cabeça de outra pessoa. Ou seja, mesmo o Alcorão e a Suna, eu vou sempre pegar segundo a interpretação de alguém. Entendam isso, isso é muito importante. Então o pessoal fala, tem que seguir o Alcorão e a Suna. Verdade? Verdade. Alcorão e a Suna são a revelação. Mas eu tenho que seguir o Alcorão e a Suna tais como eles foram transmitidos. O Alcorão e a Suna não é uma coisa que, buf, aparece na minha frente aqui, não. Eu recebi. Eu recebi de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo os sahaba, os companheiros, quando receberam a revelação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem que interpretava ela para eles? O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois os sahaba, os companheiros, ensinaram aquilo para a próxima geração, para os tabi'in, os seguidores, de acordo com a interpretação deles. Então, quando eu falo que o Islã é uma religião
transmitida. O que eu quero dizer é que ele é necessariamente uma religião em que a revelação é interpretada. Dá para entender isso aí? Isso é muito importante porque vocês vão ouvir milhões de vezes, já ouviram também, que nós temos que seguir o Alcorão e a Suna. Mas nós temos que seguir o Alcorão e a Suna, o quê? De acordo com a tradição. Não adianta eu hoje, com o meu parco conhecimento de árabe, meu parco conhecimento da vida na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, da própria vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não adianta eu catar o Alcorão e a Suna e eu fazer a minha interpretação. A minha interpretação vai ser pior do que a que foi feita pelos caras que viveram ali. Vai ser pior, em primeiro lugar, do que a que foi feita pelo próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Vai ser pior do que a do Sahaba. Vai ser pior do que a dos seguidores. Vai ser pior do que a dos seguidores dos seguidores, porque eles estavam ali pertinho. Então, quando se fala de seguir o Alcorão e a Suna, se fala, na verdade, de seguir algo que tem sido transmitido e, na medida em que é transmitido, é interpretado. Tá? Isso é muito importante saber, porque isso é o que explica o fato de que o Islã não é uma coisa monolítica. Tá? Isso aqui teve um encontro aqui faz umas 2 semanas ou 3, não sei, e daí eu falei, teve uma palestra que eu falei sobre isso, tá? Mas quem não assistiu, eu vou repetir isso aqui porque isso é muito importante. O Islã não é uma coisa monolítica. Se você viajar pelo mundo islâmico e se você conhecer muçulmanos de diferentes lugares, muçulmanos que estudaram em diferentes lugares, você vai ver que às vezes tem pequenas diferenças no modo como eles rezam, tem pequenas diferenças no modo como eles jejuam, tem pequenas diferenças no modo como eles se vestem, tem pequenas diferenças no modo como eles vão proceder aos atos da vida cotidiana, como o casamento e as relações comerciais, tá? E essas diferenças existem por um motivo, tá? Um motivo muito importante, que é que essa revelação que a gente recebeu, tá? Ela foi necessariamente interpretada porque Deus quis que fosse assim. Na Surat Ali Imran, tá, versículo 7, Deus fala o seguinte: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Vou traduzir mais ou menos isso aqui para vocês. Olha, ele é aquele que revelou sobre ti, sobre Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o livro. Minhu ayatun muhkamatun. Nele tem versículos muhkamat. Esses versículos são aqueles que são categóricos. Aqueles que são ditos num árabe tal que não há dúvida sobre o seu significado. Minhu ayatun muhkamatun. Tem esses versículos no Alcorão. Wa ukharu mutashabihat. E tem outros que não são assim. Mutashabihat quer dizer que eles se parecem. Se parecem entre si ou se parecem com alguma outra coisa. Aqueles que podem dar a impressão de algo. Então, quando Deus revelou, isso aqui está no Alcorão. Então, Deus já falou, olha, eu revelei o Alcorão assim. Nele tem alguns versículos que são categóricos, não há dúvida sobre o que eles querem dizer. E tem outros que não são assim. São mutashabihat. São passíveis de interpretação. Tá? Desde a época do Sahaba. Enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava vivo, ele interpretava, acabou. O que ele falou é aquilo e acabou. Só que o profeta sallallahu alaihi wasallam, primeiro, ele não interpretou todos os versículos do Alcorão distintamente, tá? Não temos uma coletânea
da interpretação que ele deu para todos os versículos. Na verdade, ele interpretou uma minoria de versículos. E os Sahaba tiveram, portanto, que já eles, os Sahabas são os companheiros do profeta, eles tiveram que já começar a interpretar aqueles que precisavam de interpretação. E essa interpretação, pessoal, Deus quis, Allah quis que os homens chegassem a resultados diferentes a partir dos mesmos versículos, dos mesmos dados, porque isso que é dito do Alcorão também se aplica aos ahadith, também se aplica às palavras do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Tem algumas que não, sobre as quais é impossível de discordar, elas têm um sentido único, mas tem outras que não, tá? O estudo disso aí é uma coisa que se faz numa ciência chamada usul fiqh, que vai pegar cada uma, cada elocução divina, né, ou a do Alcorão, ou elocução profética, e vai ver, pode ser interpretada? Não pode, tem um sentido só. Maravilha. Pode ser interpretada? Pode. Daí vai ver, não. Quantos sentidos tem? Tem algum que é mais claro, que é mais dominante? Será que o que vale é ele ou é aquele que é menos claro? Ou ela precisa de algum dado externo para ser interpretada? Tá? Então, isso é uma ciência, pessoal, que é dominada por pessoas altissimamente qualificadas. E são essas pessoas altamente qualificadas que podem fazer esse tipo de interpretação. E uma vez que elas são qualificadas, a interpretação delas é válida, mesmo que elas cheguem a conclusões diferentes, tá? Então, todo mundo sabe, tem gente que reza com a mão na barriga, tem gente que reza com a mão no peito, tem gente que reza com a mão do lado. Porque tem dados diferentes que nos vieram da revelação, e os diferentes sábios daquela época, eles preferiram isto ou aquilo por algum motivo. Mas já chegaram dados diferentes. O profeta sallallahu alaihi wasallam rezou de várias maneiras, tá? E tem muitas outras coisas na religião, uma grande parte do que tem na religião é assim, tá? Então, vocês têm que saber isso. Primeiro, o Islã não é um negócio monolítico. Tá bom? Existem nele divergências de opinião que são legítimas e que são queridas por Deus. Porque o profeta mesmo disse, sallallahu alaihi wasallam, segundo alguns dizem que se trata de um hadith, né? Que as divergências na minha religião são uma misericórdia. Para quê? Para abarcar mais gente. O Islã é a última religião, tá? E o fato de existirem essas divergências é muito importante, é uma das excelências do Islã, pessoal, tá? E, inclusive, tá? O fato de essas divergências existirem e elas serem todas abarcadas pela religião, é uma das excelências daquilo que a gente chama Ahlus Sunnah wal Jama'a, que é o quê? O Islã sunita. Ahlus Sunnati wal Jama'a, tá? Que é exatamente a corrente principal do Islã e que se tornou a principal porque desde o começo o grande esforço dessas pessoas, desses muçulmanos, foi abarcar todas as divergências numa coisa só, não se separar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quer dizer, agarrai-vos todos juntos à corda de Alá e não vos separeis. É um mandamento de Alá. E o Ahlus Sunnah, o Islã sunita, é aquele que zelou e prezou por esse mandamento. Tá? Vamos tentar ver de maneira mais ou menos rápida de que maneira isso aconteceu, tá? Veja. Depois do profeta, sallallahu alaihi wasallam,
No Islã nunca teve uma autoridade central, tá? Nós não temos papa. Alhamdulillah. Graças a Deus isso é assim, tá? Porque quando você tem uma autoridade central que não é um profeta, de vez em quando, ela é um ser humano comum. De vez em quando ela acerta, de vez em quando ela erra. E quando ela erra, ela arrasta todo mundo para o erro. A gente nunca foi assim, nunca teve isso aí depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Já entre os Sahaba, entre os companheiros, existiam divergências de opinião sobre diversos assuntos. Sobre, não é só sobre coisas tipo, não, como é que você reza? Mas até coisas, não, quem deve mandar na comunidade? Como é que você entende assuntos de doutrina? Como é que você interpreta certos versículos do Alcorão que dizem isso e aquilo sobre Allah? Tá? A primeira grande divergência que houve na comunidade foi quem sucede o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Não é verdade? Depois, né, teve lá Sidna Abu Bakr, Sidna Omar, Sidna Uthman, Sidna Ali. Na época de Sidna Ali, teve uma outra divergência bem grande, que era o que que a gente faz com os caras que mataram Uthman? Vocês podem ver que no começo as divergências não diziam tanto, não diziam tanto respeito a coisas doutrinais. Mas daí teve basicamente dois partidos de Sayyidina Ali, que era o califa legítimo, que disse, não, vamos deixar aquele pessoal, vamos esperar um pouco para ver o que aconteceu, vamos consolidar aqui o governo, depois a gente vai lidar com essa gente. E partido que depois foi comandado por Sidna Muawiyah ibn Abi Sufyan, e falou, não, a gente quer a justiça agora. Temos que matar esse pessoal agora já. Divergência. Uma divergência grave, tá? Que resultou em quê? Derramamento de sangue entre os Sahaba, entre os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam. A gente precisa entender como muçulmano o seguinte: esse tipo de divergência que houve desde o começo foi algo que Deus quis. Algo que Deus quis para ensinar a gente a conviver com esse tipo de divergência sem nos separarmos. Isso, pessoal, é importantíssimo, porque isso aqui é uma das marcas do Islã. Quando eu falo Islã, estou falando Ahlus Sunnah, tá? Sunita. O que que esse pessoal, que depois passou a se chamar Ahlus Sunnah wal Jama'ah, eles fizeram? Eles olharam para essas brigas entre os companheiros e falaram: Meu, esses são os caras que foram ensinados diretamente pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos eles eram pessoas excelentes, não faziam as coisas por motivos pessoais. O que pode ter acontecido? A partir dos mesmos dados, eles aplicaram a sua razão e chegaram a conclusões diferentes sobre os mesmos assuntos. E isso aí que foi aplicado para essas divergências entre os Sahaba, foi aplicado depois para divergências doutrinais, dentro de um certo limite, obviamente, tá? Divergências de jurisprudência, tá? Mas a nossa grande marca como muçulmanos sunitas é que nós não nos separamos por causa de pequenas diferenças. Se alguém chegar aqui e falar, não, na verdade não tem um Deus, tem dois deuses. Não, tá, você está fora. Você não é parte aqui do nosso grupo. Se alguém chegar e falar, não, depois de Mohammed teve outro profeta. Não, tá bom, você também está fora. Mas por que que está fora? Porque ele está indo contra coisas evidentes que não têm possibilidade de interpretação, tá? Mas se ele chegar e falar assim, não,
Quando Deus fala da sua mão, não é que ele tem uma mão física. Isso aí talvez queira dizer o poder de Deus. Se uma pessoa falar isso, ela não está fora, porque é uma interpretação possível. Se uma pessoa chega e fala, não, quando fala ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. Quando fala que o misericordioso, todo misericordioso se estabeleceu sobre o trono, isso não quer dizer que ele sentou num trono. Isso pode dizer, querer dizer que ele tem soberania sobre a criação por meio da sua misericórdia. Quando alguém fala isso, e a pessoa fala desse jeito que eu falei, quer dizer, isso talvez queira dizer tal coisa, ela não está fora. Vocês entendem isso? Então, dentro do Islã sunita, tem alguns dados contra os quais a gente não pode ir. A gente não vai falar que Deus é dois, a gente não vai falar que ele tem um parceiro, a gente não vai falar que o profeta Mohammed era imperfeito, a gente não vai falar que tem 6 orações, ou que tem 3, ou tem 4, tá? Nada disso, a gente não vai falar, sei lá, que pode comer carne de porco, nada disso a gente vai dizer. Mas dentro daquilo que admite interpretação, e a interpretação for plausível e for feita por uma pessoa qualificada, aquilo vai ser admitido, tá? E por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Pelo seguinte, hoje em dia os muçulmanos estão divididos e eles não podem estar divididos. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Segurem todos com firmeza na corda de Alá, todos juntos, e não se dividam. É um mandamento divino, não dividir. E é a divisão que causa o quê? Fraqueza, tá? Que faz com que os muçulmanos sejam oprimidos, sejam que nem o profeta disse, que a paz esteja com eles, sejam que nem uma espuma levada pela enchente, tá? Uma coisa evanescente, etérea, que não tem firmeza, não tem existência. Então é muito importante que a gente não esteja dividido e o método que nós encontramos desde o começo para não estarmos divididos é a capacidade de conviver com a divergência, tá? Nós nunca fomos, se você estuda a história do cristianismo, pessoal, é o seguinte, aquilo lá se impôs na base da espada, desde o começo. Desde que o governo entrou na história, não tem nada no cristianismo que não tenha sido imposto na base da espada, da fogueira e de não sei o quê. A gente não é assim, tá? Isso na história do Islã é exceção, exceção da exceção. Tá? Teve lá um governo, estou falando do Islã sunita, tá, pessoal? Por isso que esse aqui, essa é a corrente principal, essa é a corrente majoritária, essa é a corrente tradicional, tá? Porque a gente não impõe nada pela espada, a gente confia na força da tradição e na capacidade da comunidade de se autorregular por meio dos seus sábios. Aqueles que receberam a transmissão compreenderam ela profundamente, têm inteligência para aplicar ela às situações e derivar juízos, derivar conclusões, tá? Então, olha só, tem um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que está no Tirmidhi. Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala. Simples, né? Pequenininho. Em verdade, Allah não vai fazer com que a minha comunidade, isso é o profeta falando, sallallahu alaihi wasallam, não vai fazer com que a minha comunidade seja unânime no erro. Ele não vai fazer com que todos se unam numa coisa errada.
Então, esse hadith é muito importante porque ele define para nós uma terceira fonte de revelação, uma fonte na qual nós podemos confiar. Nós temos o Alcorão e a Sunna e nós temos o quê? Al-Ijma', a unanimidade da comunidade, tá? O profeta disse que a comunidade não seria unânime no erro. Então, quando ela é unânime em algo, esse algo é correto, tá? Agora, quando a gente fala aqui de comunidade, nós não estamos falando de todo mundo. Nós estamos falando exatamente daquelas pessoas qualificadas para fazer esse tipo de interpretação dos dados da revelação que eu estava falando aqui. Então, quando a gente fala unanimidade da comunidade, ou como é que chama? Como é que a gente traduz? Ijma? Consenso. Consenso da comunidade. Estamos falando consenso dos sábios, tá? Isso aí é o quê? Uma interpretação tradicional, tá? Dos próprios sábios, sobre a qual há consenso, tá? Não sou eu que vou dizer. Não é, eu não faço parte desse consenso, porque eu não tenho o grau de qualificação necessário, tá? Mas isso significa o seguinte: no decorrer da história, os diversos sábios do Islã, porque eu disse para vocês que nós não temos uma autoridade central, a nossa autoridade ela está dispersa, ela está espalhada pelo conjunto dos sábios da comunidade, que sempre foram muitos, desde o começo. Tinha vários sahaba que se destacavam pelo seu conhecimento. E eles tiveram alunos que se destacaram também, que tiveram outros alunos, tá? Então, tudo o que foi aparecendo foi passando pelo crivo, tá? Pelo filtro desse pessoal até hoje, tá? E no decorrer do tempo eles foram dizendo sobre algumas coisas. Isso aqui faz parte do Ahlus Sunnah, isso aqui não faz. Então, por exemplo, eles disseram, entre outras coisas, que não. Se você interpreta a mão de Deus como o poder de Deus, e se você não diz que é isso com certeza absoluta que ela quis dizer, mas você põe isso como uma interpretação possível, plausível, isso é aceito. Mas, por outro lado, se você fala que mão é uma coisa corporal, isso é rejeitado. Que Deus tem corpo, rejeitado. Se você fala que você tem livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo os seus atos são criados por Alá, isso é aceito. Se você fala que você não tem livre-arbítrio nenhum e tudo que você faz é pelo poder de Alá e você não tem escolha, isso é rejeitado. Se por outro lado você também fala que não é Alá que cria os seus atos e é você que tem poder absoluto de fazer o que você quiser, isso também é rejeitado. E por que é rejeitado? Foi rejeitado pelos sábios da comunidade. Eles chegaram a um consenso de que aquilo estava errado. Assim como chegaram a um consenso de que outras coisas estavam corretas ou poderiam estar corretas. Eram aceitas. Dá para entender isso, pessoal? Dá para entender o que é Islã sunita? Tá? Isso, digo para vocês, é uma excelência. Tá? Então, por exemplo, na Rússia Soviética, os caras mataram, sabe? Eles proibiram lá as escolas e tal, não sei o quê, islâmicas, mas o pessoal continuou lá ensinando. A coisa não morreu. Não tinha uma pessoa que eles pudessem matar. Escapou fulano, escapou ciclano, que eram sábios, foram transmitindo. Essa dispersão da autoridade é uma coisa maravilhosa, fantástica, porque, primeiro, ela garante a continuidade da religião, segundo, garante que haja divergências que caibam dentro do mesmo barco, dentro da mesma tenda, dentro do mesmo guarda, debaixo do mesmo guarda-chuva, para que mais pessoas possam ser atendidas, tá bom? Então, isso é muito importante.
para a gente aprender, isso aí, inshallah, todos os muçulmanos vão aprender, que não pode sair declarando, ah, tal fulano não é muçulmano, fulano é, sei lá, kafir. Não pode, isso não existe para nós, Ahlus Sunnah. Existe o kafir? Existe. Não é você que declara. Para você poder dizer que tal pessoa, não, tal pessoa está fora do Ahlus Sunnah, você tem que ter qualificação para isso. Nenhum de nós tem, ninguém no Brasil tem. Ou talvez duas, três pessoas tenham, tá? Mas nós aqui não temos. Fala, Silvio. É, pouquíssimo, né? Eu sei daqui, é, houve divisão, de fato. Então, não aconteceu apenas ter um conflito, uma divergência, né? Você falou de alguns fatos desde lá de Sim. trás. Uhum. Então, houve. Houve. E aí, assim, eu não conheço tão bem os fatos, né? Só queria que você me explicasse. Quando isso aconteceu, vamos dizer, numa grande divergência que talvez tenha dividido Chita e Sunita, né? Sim, foi a primeira. Essa, Né? Teve os Khawarij também, os Kharijitas. tá. Sim. E aí, como é que isso se estende para os dias de hoje, né? Vindo de lá, o que que isso faz, né? E aí, como que a gente se posiciona? Talvez não seja o melhor termo. Então, essa divergência, essa primeira grande, não foi a primeira, tá? Mas foi a maior divergência que foi essa de sunitas e xiitas. Veja, tudo que eu estou falando de aceitação das divergências é sunita, tá? Mas quem não é capaz de aceitar, vamos dizer, esses princípios de aceitação das divergências, ele automaticamente se separa da comunidade. Eu ia falar isso e foi bom que você falou, porque me lembrou de dizer isso. Quer dizer, como que uma pessoa, qual é um dos meios pelos quais a pessoa efetivamente se separa da comunidade? Quando ela fala, não, só a minha opinião está correta. A dele não está, a dele não está e a dele também não está, embora as dele já tenham sido aceitas lá atrás. Então, quando eu falo aceitação das divergências, estou falando da nossa corrente, que é o quê? A majoritária, a principal, largamente majoritária, tá? Então, assim, não vamos entrar aqui no aspecto histórico, né? Mas a gente vai dizer o seguinte, e hoje, certo? E hoje? Hoje, mais do que nunca, o mais importante é a união. Na medida em que for possível, se não uma união doutrinal perfeita, isso talvez não seja, mas uma aceitação de uns e outros como muçulmanos, isso já é uma grande coisa. Porque quando você aceita uma pessoa como um muçulmano, você tem deveres para com ela. Ela tem direitos sobre você. E se alguém hoje quiser insistir nessa divisão, falar, não, xiita não é muçulmano, essa pessoa está meio, ela está em descompasso com a realidade. Está descompasso com as necessidades da época. Não é o momento. Hoje em dia, tem forças poderosíssimas que querem aumentar essas divisões, que querem causar assim guerra entre facções de muçulmanos. Tá? Nós, como sunitas, acreditamos que o quê? O nosso madhab, nossa maneira de ver é superior. Falo claramente, superior por quê? Exatamente porque ela é mais capaz de tolerar divergências. Então a gente acredita nisso, mas a gente não vai chegar a dizer fulano não é muçulmano. Tem que tomar muito cuidado para falar isso. Então hoje, o mais possível, tá? O mais possível fazer vista grossa para as diferenças e pegar aquilo que nos une. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tá? Sempre vai haver radicais, tá? Inclusive dentro do sunismo, tá? Sempre vai haver radicais que vão dizer, não, isso aqui não, isso não pode, aquilo não pode, tal. Mas quem está errado são eles. Quem está errado são eles. Isso não tem a ver com as cinco, são cinco, né? Jurisprudência.
Não, as quatro escolas, né? É cinco se contar a xiita também, a Jafari. Mas as escolas de jurisprudência são apenas um exemplo dentro do Islã sunita de aceitação das divergências. Elas se aceitam mutuamente e é obrigatório, porque é consenso que essas quatro são válidas. É obrigatório crer nisso e afirmar isso. Essas quatro são válidas, aceitar isso. Mesmo. Então, falando um pouco sobre essas divergências, né? Então, existem as quatro jurisprudências, né? Como então, e eu que sou novata na coisa, né? Estava fazendo alguns cursos em uma dessas escolas que são globais, online, e eu só percebi que era alguma coisa diferente do que eu tinha começado a aprender quando, por exemplo, foi dito que não se aceita, e está escrito no curso, que não se aceita o sufismo, por exemplo, tá? Que isso é invenção, é inovação, e inovação é contra o que seria a tradição correta. Sim, Aí eu falei, bom, eu devo estar numa escola que é diferente daquilo, né? sim, Então, assim, sem conhecer muito bem, né? Eu ainda não estudei aqui, sim, eu percebi que existem alguns pontos que me sim, parecem que que não são aceitos entre os seguidores, talvez, dessas jurisprudências. sim. É isso? Sim, aí não é exatamente questão de jurisprudência só, porque quando fala, não aceito o sufismo, você está falando de jurisprudência e doutrina, tá falando de atos e de crenças, né? Geralmente quem fala isso está pensando em duas coisas. Mas aí é que está. Se a pessoa fala isso sem nenhuma ressalva, sem nenhuma qualificação, tipo, não, sufismo é errado, acabou, ou até pior, é kufr, sei lá, né? Shirk, sei lá o quê. Essa pessoa, por esse ato, se coloca fora do Ahlus Sunnah. Sabe por quê? Porque sufismo, ou tasawwuf, tá? É uma ciência, é uma das três ciências principais do Islã e já foi aceito pela comunidade. Não dá para voltar atrás. Só uma dúvida. Isso está ligado desde o início da revelação, Desde o início. da Suma. Sim. Porque eu estou dizendo escolas que ensinam Não, novamente, né? infelizmente, não. Hoje em dia essa escola é muito forte, né? Não são todos os membros dessa escola, tá? Eles são salafis ou qualquer coisa assim, né? Não são todos os membros dessa escola que vão falar assim claramente, não, sufismo é shirk. Não, tem outras que vão dizer assim, não, depende do que você está chamando de sufismo. Você está falando o que o Sheikh Abdul Qadir al-Jilani falou, bom, isso aí tudo bem. O que o Imam Shafi falou, tudo bem, tá? O que não pode é, sei lá, você adorar um túmulo ou você, sabe? Isso aí, mas isso aí todo mundo, todo sufi de verdade vai falar, não pode. O que tem aí, dentro do sufismo em particular, são exageros que estão errados, mas que não afetam o cerne da ciência. E isso existe em todas as ciências. Então, por exemplo, na ciência lá da Akida, da crença, também vai ter erros. Vai ter pessoas que vão falar uma coisa que você fala, não, isso aí está errado. Mas não é que a ciência da Akida está errada. São opiniões dentro delas e atitudes que estão erradas. Na jurisprudência também. Se aparecer alguém dizendo que não, eu posso fazer a oração sem fazer o wudu, sem fazer a purificação, está errado também. E tem outras coisas na jurisprudência que já que são faladas que é considerado universalmente errado. Mas é aquela opinião que é errada e não a ciência da jurisprudência. Mesma coisa Tasawwuf. Tasawwuf é uma ciência. Se lá dentro uma pessoa fala uma coisa errada, é aquela opinião que está errada e não a ciência em si. Mas se alguém nega a ciência, não, essa ciência não faz parte do Islã, daí essa pessoa se separou da corrente principal, porque essa ciência já foi aceita desde as primeiras gerações. E ela sim é uma inovadora. A pessoa que fala isso, ela sim está fazendo uma inovação, tá? Isso aí é. Esse é mais um dos pontos que a gente fala, meu, não vamos ficar nisso, nesse negócio de sufi e salaf, entendeu? Sabe? Todos nós somos muçulmanos. Ninguém não se defina como tal. Não se defina como sufi, não se defina como salaf. Por quê? Não, você está seguindo o Alcorão e a Suna.
seguindo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo as interpretações que te foram transmitidas desde aquela época. Todo mundo está fazendo isso, até os salafis. Eles também têm sábios nos quais eles confiam e que fizeram suas interpretações particulares que nós, como sunitas, vamos aceitar, desde que eles não falem que todo o resto está errado. Isso é o que não podemos fazer com os sunitas. Pegar aquilo que já foi aceito e declarar que está errado. Deu para entender isso? Tá? Agora, detalhes a gente pode entrar depois. Eu tenho uma dúvida, se eu puder falar. Pode falar, não? Depois o Sheikh fala. Pode Salam falar. aleikum. Falei com o salam. É sobre isso também o que a senhora estava falando aí, que é uma das dúvidas que eu tenho, porque algumas escolas, por exemplo, já ouvi falar, não sei se eu estou certa, que é obrigatório usar o niqab, por exemplo, e outras falam não, não é obrigatório, né? Só o hijab. E aí, quem entra, né, no Islã é tanta coisa, tanto que já até me falaram também no começo que o sufi não podia, né? Era pecado. Então a gente fica meio confuso, se é da escola, se não é, se é o arabista, né, que nem dizem. Se você puder falar um pouco sobre isso. Tá. Então, primeira coisa, niqab ser obrigatório ou não ser obrigatório. Isso aí são duas opiniões válidas. E isso se inscreve nesse quadro de divergências legítimas de opinião, tá? Existem alguns sábios, é uma minoria, tá? Que vão dizer que em certas circunstâncias você usar niqab, ó, algumas mulheres usarem niqab é obrigatório. Existe isso, tá? Ele chegou a essa conclusão com base nos dados da revelação, não é que ele não tirou da cartola, tá? Então, se uma pessoa quer seguir essa opinião, ela pode seguir. Da mesma maneira, existem outros sábios, que são a maioria, que vão dizer: não, o niqab não é obrigatório. Ele pode ser recomendado, ele pode ser de uso facultativo, tá? Também não é errado, mas obrigatório ele não é. O que que é obrigatório? Você cobrir tudo menos, a mulher, né? Cobrir tudo menos o rosto, as mãos e, segundo alguns, os pés, tá? Então, isso é uma divergência legítima de opinião. A única coisa que não pode aí é o cara que diz que o niqab é obrigatório, dizer que assim, a opinião dele é a única válida. Dá para entender? Isso ele não pode fazer. Ele pode afirmar aquela opinião, tá? Ele não pode dizer que a outra é inválida. E da mesma maneira, o cara que diz que o niqab não é obrigatório, ele não pode dizer que o outro também é inválido. Ele tem que admitir, não, tá? Ele tem as razões. Tem as razões dele para dizer aquilo. De maneira que o quê? As pessoas podem escolher. Isso aí está dentro das divergências legítimas de opinião, tá? Já você afirmar que está salvo, tá? Não gosto da palavra sufismo porque ela está muito carregada. Está salvo. A ciência da purificação não faz parte do Islã e quem se dedica a ela de maneira geral está fora do Islã. Isso aí já não é uma diferença, uma divergência legítima, não é uma opinião legítima. Porque essa pessoa está indo contra o consenso, algo que já foi afirmado desde muito tempo e aceito pela integralidade dos sábios muçulmanos. Essa é uma opinião nova, é uma inovação. Bid'ah. Bid'ah significa uma coisa que foi inventada. Essa opinião é bid'ah, tá? Que nem eu falei, pessoa se pronunciar contra excessos ou contra erros, quer na ciência do tá salvo, tá? Quer em outras, tá tudo bem, tá ótimo. Mas dizer essa ciência não existe, essa ciência não existe, isso aí já não pode. Então você mencionou duas, né, você mencionou duas coisas que são um pouco diferentes. Uma é uma divergência legítima e outra é uma ilegítima. Deu para entender? Entendi sim, obrigada. Então a gente vai encerrar, tá? E, inshallah, semana que vem, pretendo falar sobre alguns aspectos da vida cotidiana, tá? E da prática da religião
que também merecem uma consideração especial sob esse ponto de vista de fundamentos, tá bom? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Obrigado. Assalamu alaikum.